Olá, o Saúde Ativa está no ar e por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a ginecologista doutora Clênia Suassuna, que irá falar sobre endometriose. Não saia daí! Preocupado com os animais, o vereador Pastor Diego apresentou o projeto de lei 109 de 2021. Ele proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes em Aracaju. Você sabia que os alimentos que você consome podem ser muito mais aproveitados? Confira estas 5 dicas do Saúde Brasil que podem te ajudar a fazer muitas delícias com o que você acaba desperdiçando. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para aproveitar os alimentos e evitar desperdícios. Algumas partes dos alimentos que são descartadas no preparo das refeições podem ser aproveitadas. Não se deixe levar pelas aparências. Vou te dar 5 dicas para aproveitar melhor os alimentos. Dica 1. Procure usar todas as partes que um alimento tem para oferecer. Não despreze nada que possa ser aproveitado. Dica 2. Cascas, talos e até as sementes têm grandes quantidades de vitaminas, minerais, fibras e nutrientes essenciais para a saúde e para prevenir doenças. Dica 3. As cascas das frutas podem fazer parte de receitas bem saborosas. Receitas deliciosas e nutritivas não faltam. Dica 4. Sementes podem virar farinha para vários pratos ou serem incluídas em pequenas refeições. Dica 5. No site do Saúde Brasil você encontra receitas saborosas de culinária sustentável. Aproveitar alimentos é bom para o seu paladar, para o seu bolso e para o meio ambiente. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Se você tem crianças de 0 a 2 anos, a partir de agora, poderá realizar consultas de acompanhamento periódico pelo telefone. Para acesso às consultas médicas ou com a enfermagem, é necessário que a criança esteja vinculada à unidade básica de saúde do bairro em que reside. O cadastro pode ser feito no posto de saúde. O agendamento é realizado através do telefone 0800 729 3534. O serviço funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E agora vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, a doutora Clênia Suassuna. Ela é ginecologista e obstetra e vai falar sobre endometriose. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Ativa. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer à tona sobre uma doença tão importante na saúde das mulheres. Está chegando agora, doutora, o mês de março, que é o Março Amarelo, justamente o mês onde se discute muito sobre a endometriose, né? Então fala pra gente, o que seria a endometriose? A endometriose seria células, glândulas do endométrio, que é a parte mais interna do útero, a que descama mensalmente durante a menstruação. Quando ela está além do endométrio, né? Ela pode aprofundar pelo útero e para outros locais do útero ou qualquer outro órgão do corpo. Além das cólicas, que geralmente é um dos sintomas da endometriose, o que teria a mais, doutora, que a paciente poderia sentir e poderia ser um indício de uma endometriose? A dor a cólica da endometriose é uma cólica que é progressiva, mês a mês, ano a ano. Ela vai ficando mais acentuada, mais incapacitante, não responde com o tempo aos analgésicos e anti-inflamatórios normais. E pode vir associado a dor durante a relação sexual, a queixas intestinais, de extensão intestinal durante o período menstrual, a própria infertilidade e, a depender de onde esteja, os focos de endometriose pode estar relacionado à função daquele órgão. Doutora, e o que a senhora imagina, né, atendendo tantas pacientes com tanta frequência? Há muitos casos que são descobertos de forma tardia. Quais seriam os motivos? Pronto, realmente é uma doença bem prevalente. 1 a cada 10 mulheres, né? Uma vai ter endometriose. E um grande empecilho é quem está atendendo essa paciente, se ela está preparada para investigar uma paciente com endometriose.
Culturalmente, é aceito que as mulheres sintam cólicas durante o período menstrual, mas a cólica da endometriose é diferente. Ela é progressiva, ela vai se tornando incapacitante. E pode não vir não só no período menstrual, mas durante todo o mês. Doutora, no toque ginecológico, né, durante os exames rotineiros que as mulheres geralmente fazem, já há a possibilidade de se detectar endometriose? Se sim, quais seriam os outros exames nas quais vocês confirmam? Pronto, a endometriose, o diagnóstico é o diagnóstico clínico. Os exames de imagem vai mais fazer o mapeamento de onde estão as lesões. Mas pela história da paciente, a gente já tem um forte indício e o toque ginecológico ajuda bastante. O colo, se tiver lesões que paralisem mais o útero, durante o toque ginecológico, a mobilidade do útero vai ficar reduzida e em determinados pontos a paciente sente mais a dor. Quando toco ali no nódulo de endometriose, ela refere a dor, a mesma dor que sente durante a relação sexual. Doutora, muitas mães têm, né, a endometriose e a possibilidade das filhas terem alguma semelhança, alguma coisa genética? Existe realmente o fator familiar que conta bastante, mas não é o único ponto que vai desencadear a endometriose. A endometriose é uma doença benigna, crônica e multifatorial. Então, existe o fator familiar, mas existe outros aspectos que você pode mudar para não desenvolver ou não agravar a doença. E a senhora poderia citar quais seriam alguns desses outros fatores? Pronto. A atividade física é super importante, já tem estudos que evidenciam que é importante tanto quanto o tratamento medicamentoso, além da dieta anti-inflamatória, que é uma dieta específica para quem tem endometriose. A gente nota uma redução significativa dos sintomas. E tudo isso pode ser orientado também se a paciente visitar o médico, né, doutora? Exatamente. Precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente vai direcionando para cada profissional, dependendo da necessidade e de onde estão os focos da paciente. Mas vai precisar de um nutricionista, de um educador físico, um fisioterapeuta pélvico, o ginecologista e demais profissionais a depender onde estejam as lesões. Doutora, a endometriose ela pode causar também outros problemas no ciclo menstrual e ela tem alguma relação com a infertilidade feminina? Isso, 50% dos casos de infertilidade feminina são por endometriose. Então, existe um impacto, né, social grande na parte da fertilidade da mulher. Se a senhora avaliar a cavidade abdominal de uma mulher que não tem sintomas característicos da endometriose, pode encontrar células do endométrio lá dentro? Sim, existem alguns casos que durante a cirurgia, por outros motivos, a gente encontra foco de endometriose. Seja porque a paciente não relata, porque culturalmente é normal a mulher sentir cólica, mas não é. Isso é um tabu que a gente precisa desfazer. Você não precisa ficar prostrada numa cama no período menstrual. Ou as lesões não estejam tão profundas que ainda não estejam causando sintomas. Doutora, vamos agora para um breve intervalo e na volta também vamos responder algumas perguntas da população. Voltamos após um breve intervalo e a nossa entrevistada de hoje é a ginecologista e obstetra, a doutora Clênia Suassuna, e o tema é endometriose. Doutora, fomos às ruas e a população também tem algumas dúvidas, as mulheres, né, em relação a esse tema. Vamos ouvi-las? Sim. Olá, sou Manu Santiago, portadora da endometriose profunda. Gostaria de saber qual o tipo de alimentação para reduzir os focos da endometriose. Olá, Manu, muito obrigada pela participação. Uma ótima pergunta. Então, as portadoras de endometriose precisam seguir uma dieta anti-inflamatória. Retirar o glúten, a lactose e alguns alimentos, castanha, dependendo alguns que não estejam na lista, mas que quando você ingere, sente aumento de extensão abdominal ou das cólicas, a gente orienta a retirar. Existem nutricionistas que estão bem dedicados a essa parte. Durante a consulta com o ginecologista, ele vai direcionar você bem, para cada profissional. Temos mais uma pergunta, doutora, vamos ouvi-la. Há muito tempo eu tenho muita cólica e aí eu fico com muita dor, eu não consigo fazer minhas atividades normais do dia a dia. E eu já tinha conversado com algumas primas minhas que elas também têm essa dor e elas acabaram descobrindo que têm endometriose.
E aí eu gostaria de saber se essa minha dor pode ser dor de endometriose e se teria algum exame que eu possa fazer para saber se eu tenho ou não. Olá, Maria Eduarda, obrigada pela participação também. Então, você já tem o fator familiar. Realmente a sua dor, se for progressiva, incapacitante, que não esteja respondendo bem aos analgésicos comuns e que esteja comprometendo o seu dia a dia, realmente pode ser endometriose. Os exames vai depender muito se já teve atividade sexual ou não e quais são suas queixas, para a gente direcionar o exame para a queixa que você está sentindo, tá certo? Porque a endometriose pode atingir vários órgãos, então a gente, além dos exames normais, a gente pode direcionar para algum específico, dependendo da sua queixa. Doutora, muitas pessoas associam também a endometriose a uma possível doença maligna, até mesmo a um câncer. Há alguma ligação? A endometriose ela pode realmente se transformar em algo nesta proporção? Então, o que se verifica é que em algumas pacientes que têm endometriose, em torno de 15% a 20% também são verificados, durante o percurso do tratamento, nota-se que a paciente evolui algum tipo de câncer, geralmente o câncer de ovário. Mas não foi a endometriose que levou. A endometriose já nasce endometriose, o câncer de ovário já nasce câncer de ovário. Então, assim, acaba que como aquela paciente está sendo mais monitorizada, mais submetida a exames, acaba que também encontra o câncer do ovário junto lá na pesquisa, na investigação, no segmento da endometriose, mas não que ela se transformou no câncer. E doutora, hoje a sua avaliação, qual é a média de idade das mulheres que estão apresentando esse tipo de doença? Seriam os mais jovens, mais velhos, qual seria a faixa etária? A faixa etária é a fase reprodutiva entre os 20 até 40 anos, certo? Mas como o diagnóstico cada vez mais está sendo mais preparado profissionais para diagnosticar endometriose, o número de adolescentes com endometriose cada vez mais está sendo diagnosticado. E endometriose também após a menopausa, porque a paciente geralmente menopausada aumenta o peso e isso faz com que alguns focos de endometriose que estavam lá quietinhos se reativem. Então as mulheres que já entraram na menopausa também têm o risco de ter endometriose? Isso, a depender do estilo de vida dela e se ela aumentar muito de peso, existe o estrona, que é um hormônio do tecido gorduroso que pode se converter em estrogênio e realimentar esses focos de endometriose e ela voltar a sentir as dores que sentia durante o período reprodutivo. E doutora, existem pessoas com menos, outras com mais sintomas. Vocês fazem algum tipo de avaliação de níveis talvez da doença? Esse está mais grave, esse está mais leve, moderado? Vocês avaliam deste jeito em relação inclusive aos sintomas? Existe agora uma classificação nova para você classificar o grau da endometriose. Ainda está sendo divulgado pelo mundo, saiu esse ano, na verdade, mas atualmente a gente vê a sintomatologia da paciente e se compromete a fertilidade dela. A maioria dos tratamentos são clínicos e a gente vai mais é personalizado, mas pela queixa e evolução da paciente. Doutora, tem a laparoscopia, né, que ela avalia a extensão da doença e também uma forma de iniciar o tratamento. Como isso é feito, doutora? A laparoscopia é uma cirurgia minimamente invasiva que se faz com a paciente entubado através de pequenos furos no abdômen, que é a cirurgia padrão ouro para quem tem endometriose. Não se está mais usando para diagnóstico, porque chega a ser um pouquinho agressivo só para diagnóstico. A gente já faz quando precisa abordar cirurgicamente. Existe tanto o diagnóstico realmente é clínico e a gente vai mapear conforme os sintomas da paciente. Não está mais se usando para o diagnóstico, apenas para o tratamento, a laparoscopia. Pronto, é bom esclarecer que eu imagino que muita gente em casa... Tem, inclusive na internet, assim, livros um pouco antigos vem dizendo que é o diagnóstico. Então, para diagnóstico jamais já saiu. Sim. Há casos também, doutora, que seria necessário, a laparoscopia menos agressivo seria, né? Mas há casos também de mulheres que precisam fazer aquele corte, como se fosse realmente uma cirurgia para até ter um bebê ou não, isso não se faz mais. Então, com a equipe especializada em endometriose, que não é só o ginecologista, você pode precisar também do uro, do coloprocto, do cirurgião torácico. Sempre a via minimamente invasiva, que é através da laparoscopia ou até robótica,
É a preferível. Só em casos de exclusão, algum problema, alguma intercorrência durante a cirurgia, mas sempre a cirurgia de endometriose tem que ser planejada através da via minimamente invasiva, para justamente na nossa própria luva, manipulando a paciente, não disseminar mais focos, mais células de endométrio. Então, a via minimamente invasiva sempre tem que ser a de escolha para a endometriose. E doutora, há casos de a endometriose regredir espontaneamente, isso seria possível? Então, algumas pacientes com poucos sintomas, que têm o diagnóstico na época certa, que faz o tratamento nutricional e com atividade física, muitas delas conseguem ter o controle da doença. E a cura da endometriose seria não ter mais o estrogênio. Então, na menopausa ou na menopausa natural, né, durante o climatério, ou a própria cirurgia de oforectomia, que não se justifica se fazer em pacientes jovens, certo? Seria a cura da endometriose. Porém, se você usar outros tipos de hormônios exógenos, a reposição hormonal pode reativar focos de endometriose e, como falei anteriormente, o aumento de peso que acontece naturalmente na mulher na menopausa pode reativar também os focos de endometriose pela transformação do tecido gorduroso em hormônio, o estrogênio. Doutora, uma mulher infértil descobre que tem endometriose, faz a cirurgia, retira. Há a possibilidade de ela recuperar a fertilidade? Existe um grande número de casos bem-sucedidos após a cirurgia da endometriose para infertilidade, que é você devolver a anatomia que estava distorcida devido à endometriose. Refaz a anatomia, deixa as trompas livres, que na maioria dos casos são fatores tubários, e a paciente existe uma grande chance dela poder gestar. Existem outros tipos de tratamento, doutora? Haveria medicamentos para que não houvesse a necessidade de uma laparoscopia ou até de uma cirurgia mais invasiva ou não? Só são essas duas formas que as mulheres podem fazer para ficarem 100%. Na verdade, o tratamento cirúrgico é o menor que tem que ser oferecido. Primeiro, você vai fazer uma mudança de estilo de vida da paciente junto com o bloqueio hormonal. Existem vários tipos de se bloquear hormonalmente. Via oral, o DIU com hormônio, implantes hormonais, isso aliado à mudança do estilo de vida, à dieta anti-inflamatória e uma atividade física, certo? E em alguns casos a gente precisa realmente recorrer para a cirurgia, quando tem algum comprometimento de órgão, a própria infertilidade, mas o tratamento é o medicamentoso, mudança de estilo de vida e a cirurgia nos casos de exclusão. Para ajudar essas mulheres, doutora, e para finalizar, quais seriam essas mudanças de estilo de vida? As mulheres, elas também podem fazer algo quando ainda são mais jovens para que não ocasione uma endometriose futura, isso não é possível, mas qual o conselho que a senhora daria para elas que nos assistem para que possa melhorar isso? Então, para todas as mulheres que já tenham uma cólica, que está achando que está num padrão diferente, que tenham histórico familiar, já manter um estilo de vida, né, com atividade física regular, tirar alguns alimentos que inflamam o organismo. Você tem certas determinadas comidas que come e fica com distensão abdominal, aumenta mais a cólica no período menstrual, dá um desconforto durante a relação, mesmo sem ter cólicas menstruais. Você já retirar esse tipo de alimentação e procurar melhor qualidade de vida, o estresse, dormir melhor, tudo isso interfere na evolução da doença. Doutora, e reforçando que a gente sempre finaliza dizendo, procure um médico. Às vezes as pessoas estão sofrendo em casa, onde pode já buscar um profissional capacitado, como a senhora mesmo, que pode tratar e ajudar a ter melhor qualidade de vida, porque com dor ninguém vive bem, né? Então, reforçando, né, doutora, procure sempre um médico. Isso. Sentir dor não é normal. Não é normal todo mês você ficar em cima de uma cama porque está menstruada. Perder emprego, colégio, até um próprio relacionamento devido à cólica. Não é normal. Então, procurar um profissional que te acolha e que coloque também como uma das hipóteses desse seu sofrimento a endometriose, que é real, 1 em cada 10. Então, é bem significativo esse nome. Não aceitar essa situação de dor constante. Procurar um profissional que saiba entender e melhorar a sua qualidade de vida. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Espero ajudar muitas mulheres com essas informações.
Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!